Olá, meus irmãos em Cristo. Meu nome é Rauana. Eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência com autismo, né? Primeiro, aqui em casa, o diagnóstico foi da minha filha, que hoje tem 5 anos, e ela se chama Amora. E quando ela tinha por volta de 1 ano e 10 meses, eu percebi que ela ainda não falava como as outras crianças, né? E também ela havia regredido. Por exemplo, ela começou a se esconder de pessoas conhecidas. E então com 2 anos, eu a levei numa pediatra e ela suspeitou de autismo e nós começamos a avaliação. Ela teve o resultado, o diagnóstico com 2 anos e 4 meses, né? Desde lá nós estamos aí trabalhando, né? E investindo nas terapias para que ela se desenvolva bem. Graças a Deus ela já teve bons avanços, né? Mas ainda requer muito apoio, embora ela seja considerada nível 1 de suporte, né? Eu acho que ela é nível 2, mas as pessoas sempre acham que ela é nível 1, que é um nível leve, né? E depois do diagnóstico com a minha filha, trabalhando na UFAC, eu sou servidora, e eu trabalhava no núcleo de inclusão, então eu comecei a ter contato com os alunos autistas, ouvi os relatos deles, né? Criei um projeto de acolhimento para eles. E aí, nisso, eu me identifiquei muito e fui atrás da minha avaliação. Também sabendo, né, que o autismo é uma condição, 81% das vezes é hereditário. Então, cheguei ao meu diagnóstico, eu tinha 34 anos, hoje eu tenho 36. E, assim, a minha vivência na igreja, né, mesmo sem diagnóstico, a minha mãe conta, né, que de início, quando eu era criança até uns 3 anos, 4 anos, eu não conseguia ficar parada, mas ela, de certa forma, controlava, né, ali andando só no banco da igreja, de um canto para o outro, mas não deixava correr na igreja. Disse que eu não gostava de colo nem dela, nem do meu pai, né, que eu chorava quando as pessoas vinham me abraçar, inclusive ela. Então ela disse que estava tudo bem se eu ficasse sozinha brincando no chão, tanto em casa como na igreja. Mas após esse período, né, a gente crescendo no ambiente de igreja, eu acho que é muito saudável, porque a gente vai aprendendo a socializar, que é uma coisa muito difícil para autista. Então, assim, embora tivesse um custo grande para mim, eu me senti incluída na igreja, porque na escola bíblica dominical, né? Eu sou batista, meus pais são cristãos desde que eu nasci, e aí na salinha eu gostava de aprender as coisas, eu sempre tive muita sede de aprender, principalmente de Deus, né? Tinha muita curiosidade. Eu acho que a maioria dos autistas tem essa busca muito forte, né? E esse relato eu encontro em outros autistas também, né? Claro que cada um vai escolher o que acha mais propício para si, né? O que acredita. Mas eu sempre busquei muito e eu acho que os professores gostavam disso. Então, na igreja também comecei a aprender a fazer coisas básicas, né? Por exemplo, cuidar das crianças na salinha. Fui treinada, né, para várias coisas. Falar em público, porque a gente tinha hábito de, até hoje, né, tem na minha igreja da gente ler versículo ou apresentar versículo decorado na escola dominical. Então, eu acredito que essas coisas contribuíram muito e esse fortalecimento da fé, nos momentos que eu tive depressão e ansiedade muito fortes, né? Eles me ampararam bastante. Então, isso foi muito bom mesmo. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Você crer em Deus, saber que Ele está no controle, apesar de todas as dificuldades, né? É, essa minha fé nunca me deixou desistir. Então, algumas vezes, quando eu era adolescente, o meu primeiro episódio de depressão, eu lembro de ter sido aos 14 anos. E devido a uma mudança de cidade, né? Meu pai fez seminário, meus pais, meu pai e minha mãe, e quando a gente retornou para a nossa cidade de origem, eu tive um período depressivo. E todos os dias eu orava pedindo a Deus para me levar, porque não fazia sentido aquela nova realidade, né? Eu fui com 10 anos, voltei com 14, meus amigos mudavam. Então eu não tinha assimilado, não conseguia me encaixar, era muito difícil, né? Sempre foi muito difícil para socializar, as pessoas sempre vinham falar comigo e aí eu conseguia, às vezes, dar uma resposta. Até hoje é difícil para eu manter uma interação ou para iniciar alguma coisa. Eu até penso, mas eu não sei como.
Mas assim, a minha experiência foi positiva, apesar de não ter um diagnóstico, né? Algumas coisas foram ruins durante a adolescência. Por exemplo, eu não tinha esse interesse em namoro. Até quando eu tive, eu tinha muita vergonha do assunto. Então, algumas pessoas falavam, né, próprios jovens mesmo, que eu era freira, era sapatão, coisas assim. Isso me entristecia bastante, né? E porque pra gente é muito difícil construir os relacionamentos, né? De amizade, você imagina de namoro. Então eu vim namorar com 19 anos e me casei com esse meu primeiro namorado, que é o meu marido até hoje, graças a Deus. Com relação à minha filha, é, ela é bem mais agitada, porque ela também, além de autista, ela é TDAH. Então, assim, eu acho que como nós descobrimos logo, a minha igreja acolheu bastante. Eu sempre fui muito transparente, né? Explicava, olha, Amora, ela não se aquieta porque ela é autista e TDAH. A gente, do mesmo jeito que a minha mãe fez, eu tentei fazer, controlar ela no banco, né? Ali perto de mim, do pai dela, para não deixar ela correr. Mas assim, todo mundo sabe que ela não consegue ficar calada, né? De vez em quando ela fala alto, aí a gente, né? É uma luta assim constante com as professoras, eu dou dicas, sabe? Porque às vezes ela, quando ela é contrariada, ela quer ser agressiva e assim. Na minha igreja, eu acho que por a gente ter adotado esse caminho da transparência, e os irmãos da minha igreja me conhecem desde criança, né? Eles acolheram muito bem, mas eu já ouvi relatos em outras igrejas, né, da minha mesma denominação, que é Batista Regular, que não foi boa a recepção, né? Que as pessoas tratam com preconceito, tem gente que espiritualiza e acha que é fruto de pecado, ou então, se você orar muito, Deus vai curar, né? Eu sei, muitas pessoas me disseram isso, inclusive, quando eu soube do diagnóstico dela. Mas eu sempre pensei o seguinte: eu sei que Deus pode curar, como Ele também pode não curar. Então, eu tenho que me preparar para o que vier, porque de qualquer forma Ele é Deus, Ele sabe que é melhor. E mas essas coisas machucam bastante, né? Quando as pessoas dizem isso, mas se tu tiver fé vai curar. Gente, eu acho que a fé da gente não é questionada pelas as respostas que a gente tem, né? Porque muitos cristãos não tiveram a resposta. Eles só tinham a promessa de que Deus estaria com eles. Então, é nisso, né, que a gente tem se agarrado. Mas existe sim ainda muito preconceito, falta de informação, é, as pessoas às vezes nem quer, professor que não quer ir para a salinha, né, da escola bíblica ou no culto à noite infantil, por conta de uma criança que dá mais trabalho, a gente sabe, dá mais trabalho. Mas eu acredito que o caminho da informação é o melhor e a gente nunca pode esquecer que são almas, né? São almas que são preciosas para Deus, do jeito que ele fez o cego, o surdo, para a glória dele, como ele fala lá no Novo Testamento, ele também fez os autistas. E espero ter contribuído de alguma forma para a reflexão. Que Deus abençoe cada um. E obrigada, Raquel, pelo convite.